André Luiz é Jesus? Que conversa é essa, velho? Pois é, meu irmão. Vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre isso. Dia desses eu vi aí um camarada, não sei o nome, realmente não prestei atenção no nome, mas é um analista aí, um grande conhecedor aí, se diz, um grande conhecedor de espiritualidade e tal, né? Num determinado podcast aí eu vi um corte, né? Eu não vi nem o programa todo, eu vi o corte. Mas vi a pessoa falando que André Luiz seria Jesus, o André Luiz dos livros psicografados lá por Chico Xavier. Bem, você acha que isso tem algum fundamento? Realmente não tem nenhum fundamento. Que papo é esse, velho? Então, é o absurdo você falar uma coisa dessa, né? O papo era que os livros psicografados com o pseudônimo André Luiz, na realidade, quem escreveu foi Jesus. Tinha uma ligação ali fortíssima com Chico Xavier e usou o pseudônimo André Luiz. A gente para aqui para racionalizar e se perguntar. Primeiro, Jesus passou 8 ou 9 anos no umbral como André Luiz passou? Não. Para que ele falaria disso? Para que ele falaria que inventaria essa história? Jesus passaria para inventar história, para mentir, só para escrever uma série de livros, que não foi um livro, que ele escreveu uma série de livros com fantasias, com ilusões, com criações. Para quê? E para qual objetivo? Me diga, qual objetivo? Porque Jesus não iria vir só para a comunidade espírita, não é? Só para os seguidores e os leitores de Chico Xavier, me desculpe. Jesus tem que trazer uma mensagem aberta, universalista, para todos, até para os ateus, agnósticos, para qualquer um. Jesus, quando vier trazer uma mensagem, tem que ser uma mensagem aberta, né? Uma mensagem universal, uma mensagem sem caixas. Primeiro, será que ele viria só para um público? Segundo, ele se passaria por um personagem para mentir e inventar histórias, e uma série de histórias, como se tivesse com tempo livre, já que falam que ele é um governador da Terra, ou um dos que coordenam, governam o planeta e até mais planetas. Dizem que Jesus coordena planetas, não só a Terra, ou se não coordena, mas pelo menos está nessa grande coordenação cósmica de tudo, né? Fazendo parte de tudo isso, da grandiosidade disso, da arquitetura disso. Aí a gente se pergunta, Jesus se passaria para estar escrevendo romance espírita, livro espírita, passando por um pseudônimo e para falar de coisas que seriam ilusórias, mentirosas, dizer que ficou 8 anos no umbral, 9 anos no umbral, que foi socorrido e foi levado para uma colônia chamada Nosso Lar. Será que Jesus estaria delirando, delirante? Ou qual seria a grande mensagem que ele gostaria então de passar com isso? Qual seria, qual é o legado disso, não só para o público espírita, mas para a humanidade? Me explique qual é o legado disso, qual é o fundamento, qual é a lógica de se imaginar uma coisa dessas. Não tem cabimento, não entra na cachola, não entra na cabeça de ninguém que está com seu funcionamento psíquico normal, né? Ou considerado normal e que está com sua espiritualidade em dia, né? Convenhamos. Então, se você ouvir conversas nesse sentido por aí, e eu não só ouvi, mas eu vi na internet, não me lembro realmente o nome da pessoa, nem falaria aqui, não iria expor, mas é um absurdo, né? Você imaginar que Jesus se passaria para isso. Primeiro, uma coisa inócua, uma coisa sem objetivo, sem fundamento. Para que escrever uma série de livros? Uma série, que não foi só um livro, foi uma série de livros
inventando histórias, mentindo, se fazendo passar por outro. Isso não entra na cabeça de ninguém saudável, psiquicamente e espiritualmente, conceber e entender uma coisa dessa. E claro que Chico Xavier foi um médium, um dos maiores médiums, se não o maior médium que já pisou na Terra. Eu tenho respeito por ele. Claro que ele tinha suas conexões espirituais elevadas com grandes espíritos. Eu não duvido que ele tivesse uma conexão com o próprio Jesus. Não duvido disso. Mas também nunca achei ele um santo. Nunca achei, como alguns do movimento espírita acham ele impecável, um ser que nunca errou, que nunca falhou, um santo. Outros colocam ele no mesmo patamar até de Jesus, né? Realmente é como se fosse um grande avatar, um grande espírito do mesmo rol, do mesmo patamar de Jesus aqui na Terra. Eu não vejo dessa maneira, né? E também já vi falhas e erros humanos na condição da própria condição humana de Chico Xavier, falhas, né? Muitas coisas que não vem ao caso, erros, falhas e enganos em suas mensagens psicografadas e em sua vida mediúnica também. Então, sinceramente, Chico Xavier não era um santo, embora isso frustre os fanáticos chiquistas, espíritas, né? Não era um santo, embora fosse realmente uma grande pessoa, um grande ser humano, sem dúvida alguma, mas que também, igualmente a qualquer um de nós, dentro da condição humana, também tinha suas falhas, seus erros, suas limitações, e não era nenhuma santidade encarnada, não, embora fosse um espírito bom, muito bom, um espírito até elevado, pode-se dizer, mas que também ele gostava de ser visto dessa forma, e isso mostrava um certo orgulho, uma certa vaidade também do Chico em querer passar essa ideia de santidade, de bondade extrema e absoluta, que ele gostava muito de ser visto dessa forma, ok? Ponto, para não ficar mais falando sobre isso. Mas o X da questão do vídeo é o absurdo de eu ter ouvido um dia desses de que André Luiz, personagem que é um pseudônimo, né? E para muitos foi o Carlos Chagas, segundo Valdo Vieira, que psicografou alguns livros junto com Chico Xavier desse espírito. Valdo Vieira disse que foi Carlos Chagas. Então a referência máxima que eu posso ter é Valdo Vieira, que foi um também médium que psicografou André Luiz, né? Ou você desacredita do Valdo Vieira e também desacredita em Chico e passa a duvidar até da obra de André Luiz, ou você leva a sério o que ele falou dizendo que foi Carlos Chagas. Então outras pessoas dizem que foram outros nomes. Eu já ouvi alguns espíritas dizer que foi outros nomes, mas o nome mais cotado é o Carlos Chagas, porque o próprio Valdo Vieira já falou isso uma vez, né? Então, se foi ele que psicografou, então eu tenho que dar um crédito maior para o que ele disse. Bem, dito isso, é o que eu tinha a dizer nesse vídeo, gente. É porque se houve muitos absurdos e a gente tem que refutar aqui, mostrando sanidade mental e inteligência espiritual aqui, né? Somos seres pensantes, então não vamos engolir tudo que é dito por aí afora. É o que eu digo, tem uma variedade de canais aí muito grande e alguns com enorme audiência. O povo parece que adora, quanto mais mentira, sensacionalismo e coisas absurdas as pessoas dão valor. E outros canais que trabalham com seriedade, as pessoas, para deixar um like é a maior dificuldade. Então eu peço para você, por favor, esse vídeo aqui, se você achou relevante, interessante, compartilhe, tá? É importante ser compartilhado para que muita gente não caia em loucuras, em coisas sem nenhum sentido. Deixa o like, compartilha, comenta aí o que é que você acha, tá? E aqui, lembrando, nós somos um canal universalista, um canal de uma espiritualidade livre, sem caixas, tá? Respeitamos muito a todos, como respeitamos muito o trabalho dos próprios Chico Xavier, mas fazemos
ressalvas e críticas, sempre com respeito, mas sempre críticas pertinentes, seja a quem for, tá? É um canal de análise crítica e reflexiva. Deixa o like, compartilha e chega junto do Prof. Kardec. Valeu? Me procura no Instagram e aqui embaixo também tem, quem quiser atendimento online comigo, também eu faço atendimento terapêutico e espiritual. Entre em contato, meu irmão. Um grande abraço, deixa o like aí, compartilha e vira membro. O nosso clube de membros é especialíssimo e tem conteúdos imperdíveis e exclusivos, esperando só você virar membro, deixar de ser unha de fome, de ser pirangueiro, como se diz aqui no Nordeste, e pagar uma quantia irrisória aí para um conteúdo máximo de qualidade e com exclusividade. Um grande abraço.